Olá, boa tarde. Você está ao vivo aqui no Ateliê Materno. Gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Esquenta. Quero ver a galera entrando aqui, dando nosso boa tarde para todo mundo. Quem que tá? Dá um oizinho para mim. Faz um oi. Quero saber quem tá na audiência. Hoje nossa conversa vai ser super profunda. Minha convidada já está aqui me solicitando entrada. Olá, Dani Batistella. E eu sigo... Oi, querida Shirley, já vou te adicionar, só fazer aqui uma prévia do que a gente vai conversar. Conheço a Shirley já há muito tempo, sou seguidora do blog da Shirley também, do Instagram dela, que é um sucesso absoluto. A Shirley que é mãe de 2 meninos, mãe, mulher, empresária, comunicóloga, blogueira, de tudo um pouco, né? Eu também amo ela. E hoje a gente vai falar não só sobre a questão da maternidade, a gente até fez uma chamada aqui sobre home office, né? Que já há muito tempo ela entrou, então já era um exemplo, ela vai contar um pouquinho, mas eu quero falar hoje sobre um outro lado com ela também, falar um pouco de espiritualidade, que é um assunto que quem me conhece sabe que eu adoro de paixão. Enfim, a gente vai fazer aqui uma salada mista, eu já vou colocar a Shirley aqui para nossa conversa, ela já me inscreve nessa nossa live de hoje. Vamos lá. Shirley Wilger com a gente hoje. Eva! Oi, Oi, querida. tudo bom? Quanto tempo! Pois Faz o quê? Já é, faz um ano? Ou mais de um ano? faz mais de um ano. Mais de um Faz mais ano. do lançamento do livro, né? Foi, exatamente. É, Tu o estava livro lançando o livro. foi lançado em dezembro de 2018. Menina, um ano e É, meio, velho. Que é, louco. um E ano e estamos meio. aqui agora em Voa. quarentena. Veja só você, que coisa louca. Quem poderia imaginar, né? A gente falando sobre tantos desafios, né, Shirley, na Sim. nossa vida. E por isso que eu pensei muito em você, em trazer você hoje aqui para essa conversa. Já não é de hoje, a gente tem esse nosso programa aqui nessa live do Ateliê Materno, bem Sim. antes de começar a quarentena, né? A gente já conversou com bastante gente legal. E eu sei que você tem um caminho, né, Shirley, de busca de autoconhecimento muito grande. Eu queria hoje focar um pouco nisso e até jogar essa questão do autoconhecimento para a nossa prática do dia a dia, como isso também ajuda nos tantos desafios que a gente está encontrando nesse momento da nossa vida, para todo mundo. Então, eu queria te deixar um beijo, um abraço virtual enorme, agradecimento por você estar aqui com a gente Nada. e já lançar essa bola. Assim, a primeira questão mesmo como é que você está vendo tudo isso? E aí a gente vai entrando nas questões, minha querida. Tá bom. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, para estar aqui, para bater um papo. Adoro conversar com você. Esse perfil também é muito especial, então é muito legal estar aqui. E, bom, eu acho que a gente já está completando. Eu completo dia 16, hoje é dia 13. Dia 16 são 2 meses em isolamento social. Eu acho que a grande maioria de nós, né, pelo menos aqui em São Paulo, já está fazendo aí seus 2 meses de isolamento. E aí eu acho que as primeiras 2 semanas foram as piores. Foi muito difícil, porque foi uma quebra total, assim, de paradigma, né? A gente foi assim. Eu me senti tão perdida como quando eu cheguei em casa com um bebê pela primeira vez, que eu olhava aquilo e dizia, por onde eu começo? O que que eu faço primeiro? A minha rotina é completamente outra. O que que eu faço? Como eu faço? E aí as 2 primeiras semanas foram difíceis, e aos poucos eu acho que a gente vai entendendo como as coisas vão acontecendo, a gente vai assimilando melhor o momento, vai se tranquilizando. Então eu acho que nesse período todo o que está fazendo bastante diferença para mim é realmente isso, assim, essa questão de saber exatamente o que me faz bem, o que me traz para o meu centro, né, para o meu rumo nesse momento, e o que eu tenho condições de fazer nesse período, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de ler, eu sempre gostei muito de ler, então eu dou um jeito de separar um tempo para ler, para me dedicar à leitura. Eu passei muito tempo super focada em meditar. E vou te falar, Pétria, que tá difícil para mim meditar nesse período, por incrível que pareça. Então, assim, Posso é te uma falar coisa um que eu. negócio sobre Oi. isso? Olha que interessante. Lembrando agora, né, na CBN, quem está aqui sabe que
eu apresento revista CBN na Rádio CBN, e logo que começou a história do isolamento, num dos primeiros programas, né, eu, até por a gente já conhecer, né, Shirley, já está traçando esse caminho há tanto tempo, Sim. uma das coisas que eu falei para o pessoal, que eu estava vendo, falava, às vezes você vai ficar... A gente não sabia muito o que que era essa quarentena, algumas pessoas estavam falando, aproveita para meditar, para fazer yoga, e me veio um insight na hora, eu falei assim, gente, talvez não seja a melhor hora para começar a meditar, se você não medita. Porque meditar não é uma brincadeirinha de, É, agora eu tenho paz, então agora eu vou encontrar paz interior. É o oposto disso. Você vai entrar em mexe. contato com o seu barulho. E a gente está naquele barulho animal que foi e ainda está sendo toda essa insegurança. Então, o que você está me trazendo só me... Ah, e teve ouvinte bravo. Teve uma ouvinte que ficou brava comigo porque eu falei isso, porque eu não entendo nada de meditação, porque eu não entendo nada de yoga. Eu falei assim, gente, tenta entender o porquê não é o oposto. E acho que isso você trabalha muito bem com macetes de mãe, que a gente até já conversou sobre isso. É o oposto, né, Shirley, da idealização. Tudo é Exato. idealizado, mas tem nada idealizado. Você quer idealizar meditação e yoga é idealizado. E não tem nada a ver, né? Acho que isso que você está trazendo é muito real. Eu não tô conseguindo, assim, eu tentei, me organizei, mas não tá rolando, não tá. Eu acho que a gente tá tão mexido, que justamente essas coisas que são muito intensas, muito profundas, nesse momento, elas acabam bagunçando mais de certa forma. Então, assim, para mim, esse período, meditar é uma coisa que eu não estou conseguindo. Outra coisa que me ajuda muito, mas que também está um desafio, que é praticar exercícios físicos, né? Eu sempre gostei muito de correr, é uma coisa que me relaxa, me traz para o meu centro, mas a gente sabe que não dá, né? Para sair por aí correndo, e, enfim, eu moro num condomínio pequeno de casas, que dá para circular pelo condomínio, ele é muito pequeno, então eu tenho corrido aqui dentro, mas mesmo isso, assim, às vezes, com máscara, eu troco no meio da corrida a máscara. Então, assim, porque tem todo aquele cuidado, bota a máscara, a hora que ela começar a ficar úmida, tem que trocar. Tô conseguindo fazer, mas também não tô conseguindo todo dia, toda hora. O que eu tô conseguindo mais, eu acho que é esse autocuidado fácil. Esse autocuidado que não exige muito. Porque a meditação exige da gente, Tipo, né? A tipo o que, corrida. Shirley? Oi? Tá. Tipo o que esse autocuidado No mais meu fácil? caso, esse meu autocuidado mais tranquilo que eu falo é justamente isso, que não exige uma dedicação muito grande. É uma leitura, é colocar um óleo essencial que relaxa num difusor, é sentir o cheiro, é às vezes até deitar na cama e prestar atenção em sentir o lençol. Parece bobagem falar isso. Mas à noite eu tenho deitado e eu tenho sentido o lençol, assim, passo o pé, passo o braço, passo a mão. E é um momento de paz, de tranquilidade, de sentir, parece que uma proteção, um carinho, um cuidado. Eu não sei se daqui a pouco essa sensação é uma forma até da gente se aproximar dos abraços que a gente não está tendo nesse momento. Mas eu percebo que eu estou muito perceptiva às sensações nesse período. Então, é o toque de um tecido gostoso, o cheiro, então colocar um aroma e a leitura, que é uma coisa que para mim me acalma. Então por incrível que pareça, são essas as coisas que estão me trazendo para o meu centro nesse momento. Que eu acho que é isso que você trouxe da simplicidade, que na verdade está sendo uma grande alegoria da vida, né, Shirley? E aí eu quero já emendar nessa pergunta, porque você é uma mulher que não para, que eu sei, né? Tanto pela questão das crianças, mas muito pela questão do trabalho, super workaholic e tudo mais. Eu vi uma postagem tua há pouco tempo, talvez ontem, antes de um desses dias aí, falando da dificuldade, principalmente nesse período, do home office por causa das crianças. Sim, É, e assim, as crianças, entre aspas, né, atrapalham muito mais você do que teu marido, por exemplo, no ambiente concordo. de casa. Até talvez por hábito. Queria que você falasse um pouco disso, desse desafio, e como é que você tem contornado isso também, sempre nessa Claro. busca de uma paz, de uma harmonia externa com essa harmonia nossa interna, né? Tá. O que eu fiz, assim, eu percebo que de manhã os meninos, eles estão mais tranquilos. Eles me exigem menos, até porque a atividade do Léo, que já tem umas atividades da escola, são à tarde. Então, o que que eu faço? Eu aproveito e sumo um pouquinho para o quarto
e trabalho nesse horário, que aí eu sei que eles brincam ali na frente de casa, no condomínio, ou às vezes eles assistem um pouco de TV, eles têm os horários, né, que pode iPad, pode TV, então eles assistem e depois brincam. Então eu consigo de manhã me organizar para isso. Outra coisa que eu acho que faz bastante diferença também é a gente começar o nosso dia dando uma atenção bem bacana para eles. Porque aí eles já parece que dão uma acalmada, eles sentem assim, poxa, tá uma loucura, ela não vai poder ficar todo dia comigo, mas ela já teve aqui, então eu já preparou o café da manhã, já deitei um tempo com ele no sofá, dei um abraço, ou às vezes já brinquei um pouco. Então, essa atenção inicial para depois a gente pensar um pouco na gente, eu acho que é uma coisa que faz bastante diferença. Criar uma rotina que aos poucos tem que ir se adaptando, né? Então a gente tinha estipulado uma rotina aqui em casa em que os meninos podiam usar telas um pouquinho mais cedo à tarde e mais para o fim da tarde eles brincavam. Eu falei, vamos trocar, porque agora para mim é legal eles brincarem do lado de fora. Então, para brincar do lado de fora é melhor quando tem mais sol. Então, eu vou dar uma liberadinha nas telas um pouco mais tarde. Eu acho que fazer essas adaptações na rotina tem ajudado. Porque aí, quando eles também sabem que eles têm uma rotina de horário, eles vão se acostumando, eles liberam um pouco mais a gente. Então, vai ter aqueles momentos que eles vão invadir, que eles vão entrar correndo, mas eles vão saber que eles vão ter que resolver a questão e sair porque a gente está trabalhando, né? Não vão poder tirar a gente de lá para ir montar um robô, como eu fiz ontem com eles, e era o horário já que dava para fazer, né? Então eles já sabiam que aquele horário dava, e aí a gente fez. E tenho tentado. E aí acho que cada dia também é um aprendizado, né? Porque às vezes o que funcionou muito bem na primeira semana, já na segunda não está mais trazendo efeito. Aí muda a tática, experimenta de novo. É meio maternidade, é tentativa e erro. O que dá certo segue, e o que não está dando certo a gente vai adaptando. Com certeza. Agora, Shirley, essa flexibilidade é um exercício também que é com a yoga, né? É É. o mindfulness. Ele tá aí, na verdade, né? Eu acho que tem esses momentos que a gente vai usar, a gente vai usar as ferramentas para usar na prática numa hora como essa. Você Exato. percebe isso? Totalmente. É isso mesmo. Eu acho que quanto mais consciência a gente tem de nós mesmos, quanto mais consciência, autocompreensão, autoconhecimento, mais fácil da gente lidar nesses períodos. Então, por exemplo, eu logo que começou a pandemia, que eu também não tô plena desde o início, eu logo que começou, eu surtei, eu entrei em pânico, eu entrei em O que desespero. aconteceu? Acho que Você ficou com foi medo? eu não era tanto medo, eu me sentia ultra, super, hiper, mega carregada. E eu sou uma pessoa extremamente controladora. Então, quando eu percebo que as coisas mudaram completamente, a realidade mudou, a rotina mudou, tudo tá diferente, eu falei, gente, perdi o controle. E aí me dá um pânico. Então eu falei, não, pera, identifiquei, Ah, caramba. vamos acalmar, vamos exigir menos, vamos deixar. Então foi aí que entrou aquela coisa até do tipo, não deixe os meninos usarem iPad e celular de segunda a sexta. Era uma regra minha da maternidade, que eu já mexi, porque eu falei, não dá. Eu tô falando muito assim, ó, é um período de guerra, tipo, entre aspas. Em período de guerra, a gente faz concessões que a gente não faria normalmente, porque a gente tem que sobreviver naquela nova realidade. Então, eu estou muito fazendo isso, abrindo algumas concessões, vendo. Eu percebo que as crianças também estão entendendo, elas entendem. Esses dias mesmo ele falou: ai, depois, né, mamãe, que acabar tudo isso, aí acabou essa história, né, do iPad todo dia, poder usar um pouco. Realmente. Então, assim, eles também já sabem que é por agora. É Tipo, muito. aproveita. Eles estão aproveitando, mas eu acho que eles também eles passaram um período mais difícil no início, até porque sentiam, né, essa nossa bagunça interna e a bagunça externa da casa. Com quantos anos eles estão, Shirley? O Caê acabou de fazer 5, fez Tá, uma semana, 2 antes da gente se fechar, e o Léo vai fazer 8 agora, no fim do mês, daqui uma tá. semana. E ele tá sentindo o mais velho, porque assim, eu tenho a Iá também tá com 5, mesma idade. Fez agora Sim, também, na primeira semana da quarentena, e a festa foi só a gente tava tudo pronto, festa pronta, convite mandado, a gente voltou totalmente sim. atrás, né? E a festinha foi aqui, mas a Iá tá levando muito bem. Agora, o teu de 8, como é que ele tá levando? Porque eu ouço alguns especialistas falando a respeito dessa necessidade deles de contato, de amizade. Ele está sentindo esse ponto em especial? Não. Não, mas por que que ele não está sentindo? Como eu falei, eu moro num condomínio, né, de casas. Ele é um condomínio pequeno, acho que são 12 casas que tem aqui.
E deve ter umas 8 casas só. E dessas 8, 4 tem crianças. Então eles acabam brincando, Se socializando. eles se encontrando e brincando. Então, assim, como a gente não é um condomínio muito pequeno, não tem parquinho, não tem brinquedos para dividir. Então, eles não é que eles vão para um parquinho, eles ficam mais especificamente na frente da minha casa, brincando ali. Então, eles inventam. Hoje eles montaram umas caixas de papelão e botaram um lanche para vender. Ninguém compra, só eu, né, que estou aqui, saio, vou lá, compro. Mas, enfim, aí eles criam, eles vão criando em cima disso. Então, eu percebo que e eu tenho falado muito sobre isso também, do privilégio que eu estou percebendo que eu tenho em, nesse momento, estar morando num condomínio pequenininho e que as crianças, entre elas, estão circulando aqui na frente, até porque a gente não está saindo daqui. Então, a gente assumiu um pouco o risco de deixá-los brincar ali na frente, 4, 5 crianças. E aí isso tem ajudado muito, eu acho, essa questão psicológica deles, demais. Então, eles não estão sentindo muito essa falta. Na verdade, eu até brinquei esses dias. Eu falei, nossa, eu acho que os meninos, eles estão tão privilegiados nesse momento que eles vão olhar para trás, às vezes, e vão dizer, gente, lembra aquele período? Porque tá parecendo a nossa infância de antigamente. Tipo, dá 6:30 da tarde, eu tenho que berrar na porta. Gente, tem que Legal. entrar. É Essa parte é banho. muito legal. É banho, é comida, vocês não comeram. Aí é o joelho que tá ralado, o pé que tá ralado, a unha que arrancou. Eles estão se arrebentando, então tá muito O saudável. dedo machucado do chinelo. Tinha É, isso, né? A gente tinha isso. tinha, total, exato. Só que o Caê, por exemplo, ontem teve que fazer uma atividadezinha para a escola que era fotografar no guarda-roupa ou desenhar o que ele estava usando muito e o que ele não estava usando nessa quarentena. Aí ele postou uma foto, pediu para tirar. Ele tirou uma foto de um pijama, que é o que ele está usando muito, e tirou uma foto dos sapatos, que é não estou usando. Ele falou, mãe, eu nunca mais usei sapato, eu só tô de pé descalço. Eu falei, Fofo. então assim, acaba que eles estão. A gente está tendo a possibilidade de viver de um jeito até tranquilo, né? Tem, claro, toda a preocupação com o que está acontecendo em volta, e eles sabem, eles entendem por que que eles não podem ir na casa do vô e da avó, mesmo sendo aqui do lado, porque eles têm que cuidar da saúde do vô e da avó, então eles têm essa percepção. Mas eu, graças a Deus, assim, para eles, eu acho que até tá indo ok. Não tá tão assustadora esse isolamento, tão assustador. Ô, Shirley, eu fico pensando, você estava aqui falando, e eu pensando assim, quantas vezes a gente já conversou, né? Com desafios diferentes, muitas vezes é isso para lançamento de livro, né? E agora, num momento tão grave, em que a gente percebe, eu fiz até um texto agora para o Dia das Mães, deixei lá no meu Instagram, no @Petra Chaves, falando, me veio assim essa imagem da gestação, isso que a gente está vivendo, que é uma espera e do primeiro filho, né? Quer dizer, não sabe que vai vir. Para mim, a gravidez em si foi muito aflitiva, a primeira, foi muito aflitiva, não foi tranquila. Amo ser mãe, amo ter filhos, mas estar grávida fisicamente foi meio complicado. E eu sinto, assim, que a analogia ela é válida, porque é uma gestação, a gente não sabe o que vai sair de Uhum. tudo isso, como a gente vai sair depois dessa, né? Aí aqui um monte de gente comentando, que a Maiane está falando aqui que é um privilégio mesmo que a gente está falando, ela mesma está num AP de 50 metros com um bebê de 1 É, ano e 11 meses, que é mesmo. Os desafios agora, a Maiane vai, aqui a Ellen também está falando, são vários e a gente, de certa maneira, tem que abraçar o momento dessa crise, né? Você sente também um pouco dessa analogia para você estar funcionando um pouco assim, porque eu tá, acho que se a gente tem essa ideia, também fica um pouquinho mais fácil mais de passar fácil. por isso, do tipo. Você sabe que eu fiz uma analogia, mas eu fiz com outro período. Para mim foi muito para mim a quarentena ela tá lembrando muito o puerpério, porque para mim a gestação foi muito tranquila. Eu vivia plena, eu brinco que eu tinha a coragem dos ignorantes, né, na época da gestação. Que legal. Eu não tinha muita noção do que ia acontecer, então eu achava que tudo ia ser fácil. A gente tinha lido tanto livro, claro que eu tinha aprendido tudo, eu ia saber como ia ser, eu não estava preocupada. E aí as pessoas me perguntavam
como você acha que vai ser depois? Tá preocupada? Eu falei, imagina, vai correr tudo bem. E aí, na verdade, o bebê chegou em casa e eu falei, eu começo por onde? O que que eu faço? Minha rotina mudou, meu Deus do céu. Eu perdi totalmente aquela sensação de controle que eu tinha da vida. E é o que eu senti também no início da quarentena. Eu perdi totalmente aquela sensação de controle que eu tinha da vida. Assim como quando eu cheguei com o primeiro filho em casa. Então, para mim, teve essa analogia, mas teve com outro período, que eu acho que foi o período que mais me impactou na gestação. E é essa mesma sensação também de você ficar olhando para aquele bebê e dizer quando que essas cólicas vão parar? Quando que vai passar esses 3 meses? Porque eu, na minha cabeça, era assim, era tipo como se a quarentena e os 3 meses da cólica, os 3 meses mais difíceis, mas aí ficava assim, mas quando vai passar? Não passa. E a gente tá mais ou menos nessa também, né? Meio que sabendo que a quarentena vai acabar, que os 3 meses, né, do puerpério vão passar, mas também não está rolando, não está acontecendo essa insegurança. Então, a minha analogia é com a chegada em casa com o bebê no colo. Uau, é perfeito isso. E como é que você vê também, nesse sentido, o relacionamento, Shirley? Como é que tem sido dentro de casa? Eu tenho gostado muito de ler. Bom, eu não vou nem falar, já estou até repetitiva aqui, mas o meu grande amigo, Rossandro Klinge, psicólogo, está fazendo uma série, gente, de entrevistas muito maravilhosas com vários especialistas. Então, eu tenho gostado muito, por exemplo, de assistir ele. E ele falou, foi acho que, Shirley, a primeira live que eu fiz desse período de quarentena foi com ele para a Uhum. CBN. Foi a primeira e mal sabia eu quantas e quantas entrevistas eu ia ter depois dessa. E ele estava falando lá no comecinho como e isso a gente foi vendo ao longo do período, né? Como as relações elas foram potencializadas. Então, assim, estava com algum problema, o problema ficou no meio da sala. Estava tranquilo, ou nem que estava tranquilo, mas às vezes se o casal sabe lidar melhor com silêncios, com as ausências, porque isso também, embora a gente esteja muito junto, é muito necessária essa criação, né? Sim. De bolsas, de individualidade para dar conta. Como é que está sendo para você isso? Assim, em algum momento pesou ou foi até melhor? Como é que você está vendo isso? Eu, para mim, assim, pesou muito no início, como eu falei, eu começou as 2 primeiras semanas, eu descontrolei total. Eu fiquei doida, Descompensou, louca. descompensou. Descompensei total. E o meu marido, tem toda uma questão que o meu marido trabalha fora de São Paulo, né? Trabalhava fora de São Paulo, de segunda a quinta. Ele está em casa. Então, assim, eu nunca na Ficou. vida convivi com ele da forma que eu tô convivendo agora. Porque quando a gente casou, ele logo assumiu um projeto e ele foi trabalhar em outra cidade. E eu vivi meu casamento assim. E aí eu me lembro que eu sempre brincava e dizia assim: eu acho que o meu marido a gente só dá certo porque a gente não convive. Porque se a gente ficasse dentro da mesma casa, a gente ia se matar. E aí foi o que aconteceu nas 2 primeiras semanas. Os dois descompensaram. Ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou super brava e ele é muito tranquilo. E ele estava bravo também, ele estava irritado também. Mas é engraçado que depois que assentou, que a gente entendeu os nossos novos lugares, nossos novos papéis, as nossas novas realidades, a gente até brinca que a gente nunca brigou tão pouco que a gente tá bem. Então, assim, por exemplo, uma coisa que sempre me incomodava, que era a ausência dele, foi uma coisa que, enfim, quando eu casei, sabia que eu ia encarar essa realidade, mas, ou seja, eu não fui enganada, eu já entrei sabendo que seria isso, mas sempre incomodou um pouco, né, essa ausência, de eu ter que resolver tudo sozinha, e às vezes não tá legal, não ter direito com quem contar. Então, isso me acalmou. Ele estar agora é uma coisa que nesse sentido, eu tô muito mais tranquila. Então, até é engraçado. Mas, claro que tem aqueles momentos que dá vontade de esganar, né? Que tipo, poxa. Mas no geral, também tá ok. Também tá bem, assim. E Começou a bem vida difícil. real também, né, Shirley? Vida É, real também, né? É total. muito louco isso. Como é que você tem feito? Você falou para mim que não tem conseguido a história do esporte. Como é que é para você isso? Assim, porque para mim é um desafio. Assim, É, eu até contei também, né? Tô de semiférias, né? Trabalhando horrores, mas estou de férias do programa na CBN esta semana. E sim. aí eu também essa semana eu parei de praticar, mas é muito louco, né? Como você sente falta e tem que voltar Muito, logo para uma muito. prática física, até para poder ancorar a alma, né?
eu preciso praticar exercício físico, é uma questão psicológica, né, para mim, porque serotonina, endorfina, enfim, todos esses hormônios. E eu não tô fazendo. E aí, o que que eu percebo? Eu fico mais irritada e eu compenso na comida. Então, Ah, todo mundo. aí aquela coisa assim, ah, eu vou comer não sei o quê, vou comer não sei o quê. Então, assim, tô comendo pra caramba, mas também tô me permitindo, sabe? Do tipo, meu, não Isso. vou ficar noiando agora, controlando comida. E aí, assim, claro, prefiro comer coisas que não façam mal, não também comer salgadinho, sei lá o que, que já eu já não comia. Não é que eu parti pra comer coisas que eu não comia, mas eu tô comendo em muito mais quantidade. E aí falar também tudo bem, tá? É quarentena. Eu tô com aquele mantra, quando a coisa tá difícil, eu tô com aquele mantra, é guerra, é período de guerra. Então tá tudo bem. Depois a gente volta pro normal. O que não deu agora vai dar depois. E é isso, mas eu percebo claramente que eu compenso na comida, eu tava dormindo mal, perdi o sono de madrugada. Então eu sempre fui muito assim, ah, já que eu perdi o sono, já vou levantar e vou trabalhar. E eu adianto muita coisa. Então acaba que eu meio que, em vez de eu ficar lutando às vezes contra as coisas, do tipo, ah, perdi o sono às 4:30 da manhã, vou ficar aqui rolando na cama, lutando pro sono voltar. Falei, não, o que que eu posso fazer com essa situação? Levanto, vou lá, adianto o meu trabalho. Se eu estiver muito exausta de tarde, eu tento dar uma dormida. Então, acho que eu tenho um pouco isso de o que dá para fazer com o que eu tenho na frente agora? O que que eu posso fazer? Não posso lutar contra. E eu acho que isso vem muito do Vipassana que eu fiz, né, há um tempo atrás, que foi aquele retiro de 10 dias de meditação, que é muito isso, né? Quando você para de lutar contra uma coisa, você aceita aquela realidade como ela é, você meio que se liberta do sofrimento que aquilo te traz. Me conta um pouco, eu estava já na minha listinha para te perguntar sobre isso, porque a última vez que a gente conversou, eu me lembro muito bem, foi um pouquinho antes de você fazer esse retiro de Foi. Vipassana. Você estava super ansiosa, super feliz que ia conseguir fazer, né? Porque também com os meninos e tal, Sim. aquele momento de você dedicar para você mesma, talvez, né? Foi um dos primeiros momentos aí. Então você estava super ansiosa. Eu acho que depois disso já veio eleições, já veio né, um negócio super conturbado até na história do país e tal. Como é que foi? Me conta, como é que foi o que era a tua expectativa para esse retiro? Conta para as meninas aqui o que é também. Tá. E isso, como é que marcou tua vida? Eu acho incrível, assim, essa experiência. Eu sou uma pessoa meio intensa. Então, quando eu começo a fazer uma coisa, eu entro assim, ó. Eu vou no que tem de tudo. Eu quero tudo. Eu quero entender, descobrir, fazer. E eu estava muito forte na questão da meditação. E aí eu fiquei sabendo do Vipassana, que é um retiro de meditação que se faz em alguns centros, né, que tem aqui no Brasil, um deles aqui em Santana do Parnaíba, que foi o que eu fiz. E ele é um retiro onde a gente fica 10 dias meditando 11 horas por dia, com alguns intervalos, né, não fica o tempo todo, e não pode falar. Então, a partir do momento que avisa, fechou, agora não fala, não fala mesmo. Então, assim, toda a comida vegana, a gente tem toda uma questão de não matar. Então, assim, nossa, ok, óbvio que não matar, né? Tipo, quando eu li lá, não matar, eu falei, quem que vai matar? Só que a gente nem se toca, porque, por exemplo, era no meio do mato, tinha pernilongo. Eu não podia. Então, assim, eu dormia, aprendi a dormir com pernilongo. Tem esses desafios, né? Que você vai entendendo depois. E ficar 10 dias sem falar, né? Muita gente dizia, meu Deus, você vai enlouquecer, imagina, 10 dias sem falar, isso é terrível. Gente, foi uma das melhores sensações da minha vida, foi ficar 10 dias sem falar e sem ouvir ninguém falando. Então, eu tinha só os horários à noite, né? Que a gente tinha uma palestra, tinha uma aula sobre toda a metodologia e todas, né, as crenças do Vipassana. E foi excelente, foi muito bom. O desafio, o que foi a parte mais difícil? Era meio assustador mesmo, você não ter contato nenhum, né, com o mundo, não ter notícias dos filhos, então eu ficava pensando, gente, e se acontecer alguma coisa? Às vezes, né, você tinha que estar meditando, mas a sua cabeça ia embora. Então, às vezes entrava, a gente estava no meio da meditação, abria uma porta, entrava alguém e ia falar com a pessoa que estava conduzindo a meditação. O coração saltava, já pensava, para alguém ter entrado aqui nesse momento, meu filho, aconteceu uma coisa com meu filho, vieram avisar, sei lá. Então, dava esses sustos.
isso foi um desafio. E também a questão física, né? Porque são 11 horas. Que você vai mudando de posição, você pode usar diferentes, né, acessórios para te ajudar no conforto, mas tem uma hora que nada mais salva. Então acaba doendo, né, bastante o Você corpo. 11 horas sentada, Sim, sentada, sentada, por sentada dia. por dia, 11 horas por dia, Que horas que sentada. começava? A gente 8 da manhã. acordava, não, a gente acordava 4h30, meditava das 5 até as 6h30, e daí fazia um intervalo para o café da manhã, aí voltava para meditar, aí almoçava às 11h30, aí meditava toda a tarde, aí fazia uma pausa para o almoço às 17, para o jantar às 17, que era fruta, 2 frutas, então também foi uma dieta super leve, e é engraçado, né? Também foi uma coisa que eu observei lá, porque é atenção plena, né? Você tá lá, tá tudo em silêncio, você não tem nenhuma distração, você presta atenção no que você está comendo, você presta atenção no alimento. E é impressionante o quanto a gente precisa de menos quando a gente está prestando atenção naquilo. Então, assim, eu jantava uma banana e uma laranja todos os dias e eu não sentia fome. Não sei se você morreu de fome. Eu não senti fome. E é engraçado, né? É meio doido isso. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Indico, quem quiser pode dar um Google, meditação Vipassana, centros, enfim, pesquisar na internet. Tem um em Santana do Parnaíba, tem que fazer a inscrição para participar. É bem difícil de conseguir vaga, até porque é gratuito, né? Não paga, você Ai, faz uma muito. doação. Ele é gratuito. Na verdade, você faz uma doação no final do valor que você acha que vale a experiência que você teve. Quem pode ajudar com mais, ajuda com mais, quem pode ajudar com menos. Então, eles vivem dessas doações de quem participa. Não existe um custo para você fazer. E Chile, adorei que você entrou nesse ponto, porque é esse ponto que eu quero te falar um pouquinho agora também, nesse momento de reflexão que a gente está fazendo, né? Eu tenho falado muito sobre isso, me incomoda um pouco, eu não sei como é que é para você, nas próprias redes sociais, assim, notar muitas vezes algumas pessoas que estão postando, que estão falando, muitas, enfim, influenciadoras, blogueiras, que parecem que estão inertes à realidade, né? Então, assim, estão lá com a roupinha bonitinha, tá? Não é uma crítica a nada, assim, a roupinha, né, tal, mas a inércia em relação à realidade. E aí, você tocou nesse ponto, para mim, que ele é muito importante, que é o que eu preciso, né? As experiências que levam a gente né, a essa percepção do que é realmente necessário, né? E de como a gente tem muito supérfluo. Não é que você não vai ter nada, é muito bom ter conforto, é muito bom ter roupas lindas e ter abundância. Mas você ter a noção de que a gente vive com muito mais do que a gente precisava é muito legal. E não é todo mundo que tem. Então, como é que você está usando, ou você já parou em algum momento desse para refletir, para fazer essa conexão das suas vivências e com o que a gente vive agora, o que eu realmente preciso, o que realmente me nutre? Bateu essa reflexão para você em algum momento? Sim, sim. Esse período que a gente está em casa é incrível, né? Como você percebe, porque acho que no início foi esse o desespero, né? Logo que aconteceu, tipo, meu Deus! Um período em casa, sem poder sair, sem poder caminhar, sem poder ir dar uma volta. Como é que eu vou comprar comida? Sei lá, como é que eu vou comer? Como é que. Eu não vou fazer a viagem XY? Deu aquele pânico, e aí depois você vai vendo que não, as coisas, você não precisa realmente de tanto. E eu falo, eu tenho conversado bastante até com meu marido, enfim, sobre isso. É um assunto que a gente gosta de falar, que a gente acredita, na verdade, que esse período ele vai ser um marco divisório bem importante, né? Na sociedade, na evolução, em tudo. Por quê? Porque todo mundo está percebendo que dá para fazer com menos, né? E o fazer com menos, ele é muito um conceito da sustentabilidade também. Então, por exemplo, carro, né? Que você pega o carro, dirige, vai até o trabalho, e trabalha, pega o carro e volta. Se você está trabalhando em casa, que é o meu caso do meu marido, ele ia toda semana para o Rio de Janeiro e voltava. Ele está trabalhando no quarto ao lado, da mesma forma, entregando do mesmo jeito.
Então, assim, simplificou de uma forma e não mudou em nada a entrega dele. Ou outro exemplo também que eu queria dar da questão do trabalho. Eu, por exemplo, fiquei mais em casa, comecei a observar o lixo que eu produzo. Eu falei, gente, mas como eu produzo lixo? Mas olha essa quantidade de casca. E daí eu olhava para aquilo, e daí eu olhava para o meu jardim, e aí eu olhava o pó do café, eu olhei a cápsula da Nespresso, eu falei, não faz sentido isso. Aí o que eu falei? Não, o que der para aproveitar, eu vou aproveitar. Então, eu abro todas as cápsulas da Nespresso, eu tiro o pó do café ele vai para o jardim, a cápsulazinha vira alguma coisa para fazer criação com os meninos. Tem até uma aqui para mostrar que a gente fez ontem. Ó. Putz, que legal! Meu, muito Então, legal. ó, a gente Adorei. aproveita tudo. Essas coisinhas a gente aproveita, a gente separa e doa desculpa, eu aqui sumida. A gente separa, doa Adoro. para o pessoal que vem retirar. Então, tem o pessoal que vem toda sexta-feira, retira. E eu comprei uma composteira. Então, eu acho que esse também é um momento em que a gente tá tomando algumas atitudes que sempre ficaram ali meio, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Eu acho que tem muita gente que chegou num ponto que está dizendo, não é um dia eu vou fazer agora. Então, então comprei, já estava anos, composteira é legal, vou comprar uma composteira. Fui, comprei uma composteira, a composteira tá aqui. Chegou ontem, vou montar a composteira. Vou começar a fazer essa questão do lixo. Então, eu acho que muita gente está refletindo sobre o impacto do que a gente faz no mundo, na sociedade, e como a gente pode fazer diferente para que as coisas sejam um pouco mais equilibradas, né? Economicamente, equilibradas no clima, em tudo, um equilíbrio um pouco maior. Então, eu acho sim que tem gente sensível, que tem gente inteligente, que tem gente antenada, conectada, preocupada, que está revendo muita coisa nesse período. Então, a gente vai passar por um período negro, difícil, mas que depois a gente vai atingir um outro nível também, em vários sentidos. Eu tento pensar dessa forma. Eu também. Tem até algumas pessoas, alguns filósofos também que estão falando que nada vai mudar. Eu acho que assim, é uma escolha também, né? Se a gente tem essa escolha, eu acho que a gente vive muitos mundos num só mundo, né? A gente está falando aqui de uma realidade, claro, muito beneficiada, como é a nossa. A gente pode escolher, a gente está podendo, né, Shirley, escolher os nossos caminhos, as nossas reflexões, a Sim. parte o que muita gente está sofrendo que não tem, e né, cada vez mais essa crise pode piorar, mas, de novo, dentro da nossa possibilidade de escolha, e a gente podendo fazer escolhas melhores, que bom, que Sim. bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, faz muito tempo que a gente não conversa, que a gente não se encontra em entrevista e tal, e eu lembro que a gente falava também sobre, e isso é uma coisa também que me interessa muito, sobre os momentos de ser mulher depois que a gente vira mãe, né? Porque virou mãe, e aí a gente quer só falar disso, né? E é uma coisa enlouquecedora, tanto as coisas boas quanto os dilemas, mas aí chega uma hora que você cansa, né? A gente cansa, parece que aquela lição foi aprendida e a gente parte para uma outra etapa, um next level ali. A Márcia está pedindo para a gente repetir o local de meditação, vou pedir para ela repetir, tá, Márcia? Tá. Quer repetir já agora? Eu continuo a pergunta? Vipassana. Tem aqui em Coloca no Santana do Google. Vipassana. Aqui em São Paulo tem em Santana do Parnaíba, tem no mundo todo, tem Argentina, vários lugares, e se não me engano tem na Bahia também. Mas se você botar Vipassana, Dhammasarana, você encontra. Viu, Márcia? É muito legal mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa tua reflexão e da tua prática também, né? Como é que foi a construção desse outro momento, né? Já que você virou uma influenciadora super forte no falar de maternidade, e aí vem um segundo momento que é de falar de mulher também, da nossa vida, essa reflexão que também é super necessária e hoje, né? É um assunto assim, fundamental. Até quando a gente fala da questão do feminismo, que é super importante, e refinando esses conceitos, esses aprimoramentos da nossa sociedade, como é que você vê tudo isso, Shirley? Bom, eu sempre brinco que às vezes a gente mergulha tão fundo na maternidade que a gente afoga, né? A gente precisa
vai dar ruim, a gente não sobrevive. Então, eu me afoguei bastante, né, na maternidade com o nascimento dos meninos, porque é isso que eu falei, eu sou muito intensa no que eu faço, eu me entrego muito, então, vou fazer meditação. Eu sou aquela que começa a meditação, gosta, curte, vai lá e fica 10 dias meditando 11 horas por dia. E foi assim com a maternidade, né? Eu sou intensa. E aí eu fiquei tão mergulhada que eu tive uma depressão pós-parto, né, do CAE, que fiquei mal e tal, e precisei buscar ajuda para voltar ao meu equilíbrio. E na época, eu me lembro que a psiquiatra que me atendeu, ela foi maravilhosa, porque ela tem muito essa coisa pé no chão, assim, que eu gosto bastante também. Ela falou: olha, a questão é a seguinte, você tem que se cuidar, não adianta. Então, assim, você vai sair daqui com uma prescrição médica de que você vai tomar medicação, eu tomei na época, você vai fazer exercícios físicos, tantas vezes por semana no mínimo, e você vai a cada 15 dias sair com o seu marido e vocês vão sair só os dois, vão jantar e não vão falar de filhos. Não me interessa com quem seus filhos vão ficar, vocês vão fazer isso. E eu acho que isso foi imprescindível, porque mentalmente eu me culpava e que eu não podia deixar os filhos, que eu não podia fazer coisa para mim, que isso era abandonar os filhos. E aí eu fiquei tão nisso que na hora que veio a prescrição médica, eu falei: não, com a prescrição médica eu preciso fazer. E aí eu parei de me culpar e comecei a fazer. E eu acho que aí eu comecei a resgatar muita coisa. Então, assim, voltei a fazer coisas que eu gosto. Falei: poxa, preciso viajar só com amigas, preciso sair só com amigas, tenho que ter meu horário. E aí depois, conforme os meninos foram crescendo, eu organizei as coisas também de um jeito que, por exemplo, todo sábado, agora a gente não tem isso, né? Porque estamos todos em casa, mas todo sábado os meninos dormem na casa da minha sogra. E aí eu brincava, né, com ela, dizia: olha, se você por algum motivo não pudesse, tem que me avisar com antecedência, porque na minha agenda está. Então, assim, eu comecei a respeitar as minhas necessidades de tempo, de o que eu gosto de fazer, porque eu acho que é importante eles também perceberem que a gente se respeita e que a gente tem o nosso limite. Então, até hoje de manhã, eu estava tomando café da manhã, não tinha terminado, e aí o Léo quis comer mais alguma coisa. Mãe, quero tapioca. Eu falei: filho, agora eu estou no meio do meu café da manhã. Agora você vai esperar. Depois eu faço a tapioca e te sirvo mais uma coisa para comer. Então, eu acho que é importante. Às vezes a gente se culpa, a gente não quer dar um tempinho pra gente. Porque a criança, porque eu tenho que só me dedicar, porque esse tempo. Não é. Né? Até porque esse tempo que a gente dedica pra gente, a gente volta, fica mais equilibrada, a gente fica melhor, e a nossa relação familiar toda melhora. E eles também entendem essa questão da gente se respeitar. E eles respeitam mais a gente, e eles aprendem a eles se respeitarem. Então, teve até uma vez também que eu lembro que o Léo falou assim: ai, mamãe, por que você tem que trabalhar? Por que você tem que trabalhar? Eu não gosto que você trabalhe. Aí eu falei: vamos conversar. Eu falei para ele: na verdade, eu mesma, dentro da situação que eu e seu pai vivemos, eu não tenho que trabalhar. Eu optei por trabalhar. Eu falei: eu escolhi trabalhar. Então você não gosta de ficar com a gente. Eu falei: eu amo ficar com vocês, mas eu amo fazer outras coisas. E uma delas é trabalhar. E aí eu acho que tem que deixar isso claro, porque o trabalho é uma coisa bacana, o trabalho é uma coisa legal. Eles um dia vão trabalhar, eles têm que ver o trabalho como uma coisa positiva, como uma coisa que a gente faz porque gosta de fazer. Então, eu sempre tento ver que no momento que eu estou fazendo um bem para mim, é um exemplo e é um bem para eles também. Eu acho que isso ajuda bastante, até para tirar a culpa que a gente às vezes sente. Minha querida, queria te fazer uma última pergunta. É importantíssima para a gente amarrar essa nossa reflexão tão maravilhosa, tão bom conversar com você. A gente sempre se encontra, eu amo né? falar com você. É muito legal. E eu queria talvez uma reflexão para o futuro, até para isso, assim, o nosso papel como mulher, sabe? Eu acho que o papel nosso, a nossa energia feminina vai ficar ainda mais em evidência depois de tudo isso.
né? Eu queria que você fizesse uma reflexão para mim, assim, por mais que a gente não tenha controle, por mais que a gente não saiba como tudo isso vai acontecer, qual que é o teu feeling feminino a respeito do que pode vir por aí, do que talvez possa mudar, do que mude em você, talvez, quando isso, ou quando a gente cria um novo normal, né, para as nossas vidas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que um outro ponto até que trouxe, né, uma evidência esse período que a gente está em casa, que eu acabei realmente não citando aqui, mas já pensei bastante sobre isso, é que um dos grandes protagonistas dessa situação toda são as mães, né, nesse momento, são as mulheres. Por quê? Porque estão cuidando da casa, estão cuidando dos filhos, estão trabalhando, estão dando conta, estão meio tudo enlouquecendo, mas estão dando conta. Então eu acho que pode ser até uma boa mudança para a questão do trabalho, de muitas empresas entenderem que podem liberar as mães para fazer home office, e antes não queriam, não podiam, porque tinha que estar aqui, tinha que estar no escritório. Eu acho que pode ser positivo nesse sentido. Eu acho que talvez muitas mães podem aproveitar esse período para depois mostrar, olha, produzir do mesmo jeito, da mesma forma, estou aqui, podemos negociar para eu fazer uma parte do meu trabalho em casa. Eu acho que isso é legal. E eu tô vendo uma força, né, muito grande das mulheres nesse período, de realmente, assim, é aquela coisa de vem cá, que eu abraço, eu seguro, e eu faço. Claro que tem o custo disso, né, que é emocional, que muitas vezes é físico, da saúde fica debilitada, mas a gente tá, como sempre, fazendo as coisas seguirem no rumo. É tipo quando teve a guerra, né? Que os homens foram para a guerra, agora quem seguiu trabalhando e fazendo os negócios continuarem e a vida continuar, quem manteve tudo rodando durante a guerra foram as mulheres. Os homens estavam na guerra. Os homens seguem lá no trabalho deles, as mulheres estão fazendo o resto rodar e acontecer. Então, eu acho que esse pode ser, sim, um período para a gente se tocar disso, para a sociedade se tocar disso, entendeu? Poxa, quem é que está fazendo tudo acontecer nas casas? A grande maioria são as mulheres. Então, e a gente também perceber essa nossa força, tudo que a gente está fazendo nesse momento e dizer, eu posso, entendeu? Eu posso, eu consigo, eu sou também essa mãe presente, essa profissional e tenho direito também de achar um tempo para me cuidar. E é isso. Eu acho que é um período que a gente tem que aproveitar para refletir e ver de que forma a gente pode sair melhor disso mesmo. Querida Shirley Hilgert, aqui com a gente hoje, Macetes de Mãe, prazer ter você aqui com a gente, querida. Bom te ver de novo, embora nesse contexto super desafiador. E eu espero conversar com você de novo em breve, já para a gente fazer o balanço de tudo que a gente viveu no passado, sim, no passado, né? E todos esses desafios já superados, se Deus quiser. Um beijo enorme para você, sigo te acompanhando. Lindona. Também. Gente, essa live vai ficar aqui, tá? 24 horas. Depois você pode procurar nas nossas redes sociais. Vai estar em YouTube, a gente vai disponibilizar isso para vocês. Mas agora a conta tem esse aviãozinho aqui embaixo. Vocês podem encaminhar para quem vocês quiserem, que queiram ver essa reflexão, alguém que você acha legal, uma mulher, uma empreendedora. São reflexões muito lindas que a gente tem feito aqui no ateliê. Shirley, beijo enorme, querida. Boa semana e até a próxima. Até mais.